nós, o pastor Elner. Pastor Elner, ele é um homem de Deus, ele é referencial de pai. Eu falo, às vezes, a gente até brinca, eu e o Alexandre. Outro dia a gente estava atribulado com uma situação, e a gente ficou ali na sala conversando com o pastor Elner, a gente saiu, havia uma paz assim no nosso coração, no nosso espírito. Eu falei, nossa, como é bom estar com eles, né? Então, tenho certeza que nós seremos marcados pela sua palavra, pastor. Obrigado. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho bastante encargo por essa... Pode colocar o PowerPoint? Por esse assunto. Porque apesar de eu já ter idade para ter filhos velhos, né? Os meus filhos são novos ainda. E eu lembro que o pastor Marcelo Almeida falava, né, que nós não temos um filho ou 2 filhos, mas nós temos vários filhos durante a nossa vida, porque eles vão mudando totalmente. Quando são bebês, nós temos que agir de uma forma. Quando eles são crianças pequenas, é de outra forma. Aí eles vão crescendo, é outra maneira. Então nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, nos reciclar para cuidar dos nossos filhos. Irmão, eu quero te falar algo. Não tem como você cuidar de filho de forma automática e nem de forma terceirizada. Amém? Nós, só um minuto aqui que estou com um problema técnico, mas já vai. Nós precisamos compreender que criação de filhos vai demandar de nós investimento. Você precisa ler sobre o assunto. Esse seminário aqui é para abrir os seus olhos, para te lembrar de certas coisas que talvez você já saiba, mas você precisa estar ligado, conectado nisso, e investir sua vida, ler sobre isso, ouvir homens de Deus sobre esse assunto, para que cada dia você possa estar mais afiado, mais afinado, mais preparado para as dificuldades que você vai eventualmente enfrentar aí, diante das circunstâncias com os seus filhos, amém? Mas nós vamos falar então da paternidade de Abraão, Isaac e Jacó. Deus então, pode passar para mim, eu tenho controle, né? Aleluia, aleluia. Então Deus é um Deus de gerações. Deus, Ele se autodeclarou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É tremendo isso, porque Deus é Deus, mas Ele estabeleceu através de Abraão, que teve um filho que chamou Isaac, que teve o outro filho que chamou Jacó. Ele estabeleceu ali uma linhagem. Agora então Ele não é só o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o Pai Eterno, que tem uns filhos aqui, que tem uma linhagem, que tem uma geração, um povo, uma estirpe. Então vamos ler lá em Êxodo 3,15, está bem fraquinho aqui, mas diz assim: disse Deus, ainda mais, aleluia, eu vou ver aqui na minha tela, né? Escolhi mal a escolha da cor aqui, mas eu consigo ver. E é só esse que está assim dessa cor, tá? Pode ficar tranquilo. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Sabe, irmãos, Deus não quer apenas abençoar a sua vida e a minha vida, as nossas vidas, mas Ele quer que nós sejamos uma descendência abençoada. Ele não quer só, uma vez que Ele te trouxe para aqui, para a igreja, te salvou, Ele não quer apenas te transformar e abençoar a sua vida, mas Ele quer que a partir de você, ou a partir daquele que veio primeiro, toda uma geração seja abençoada, toda uma estirpe de homens e mulheres de Deus. Eu estava esses dias meditando
de como os meus filhos estão numa posição muito mais abençoada do que a minha, Luanda. Eu, quando casei, meu pai, quando morreu, não deixou nada para mim. Graças a Deus que ele não deixou dívida, mas também não deixou nada. Não deixou herança, e infelizmente ele também não deixou um legado. Mas hoje meu filho já vai ter uma herança. Oh, glória! Já vai começar de um patamar muito mais alto. E eu estou falando aqui, sim, de coisas materiais, mas eu estou falando também de um legado, de uma posição que o dinheiro não compra, e isso é poderoso, sabe, irmãos, mas isso não é automático. Tudo aquilo que nós vivemos depende das nossas escolhas, mas eu não vou ser simplista de dizer que aquilo que nós vivemos também não foram escolhas dos nossos pais. O que você é hoje é fruto da escolha que os seus pais fizeram. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa meditar que as suas escolhas vão determinar também aonde os seus filhos chegarão e como eles serão. Nós somos frutos daquilo que nossos pais plantaram, e os seus filhos, os nossos filhos vão desfrutar, vão ser fruto daquilo que nós plantamos, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, irmãos, a verdade é que nós passamos então para os nossos filhos aquilo que nós realmente somos, aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Deus se revelou a Abraão, a Isaac, e o pastor falou, realmente você mexer aqui, mexer ali, fica um negócio, Isaac e Jacó, porque os três responderam a ele. Se você for debruçar ali na história, houveram outros homens, outros filhos de Abraão, outros filhos de Isaac e outros filhos de Jacó, e outros filhos, Jacó também, mas esses três foram aqueles que responderam a Deus, por isso eles entraram na descendência de Deus, na genealogia de Deus. É tremendo ver como que Deus vai separando homens para uma nova geração, para abençoar. Então, à medida que essas pessoas andaram com Deus, eles deram direito, eles deram autorização, eles deram a passagem para que as próximas gerações possam desfrutar daquilo que eles desfrutam. O pastor Alexandre estava falando disso. Talvez você não teve uma família como eu não tive, meus pais não eram cristãos. Eu fui o primeiro da minha família a se converter. Mas eu tenho certeza que eu sou o primeiro de muitas e muitas gerações, que talvez não muitas, porque Jesus vai voltar rápido, mas o fato é que se nós continuássemos, meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, eu teria uma grande geração. Nós, quando fazemos o curso de Veredas Antigas, eu não sei quem já fez aqui, mas lá o Craig Hill, ele fala de algo muito poderoso. Lá nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa com 2 homens, um homem que ele não era cristão e um homem que era cristão, e eles traçaram a vida dessas 2 pessoas, e eles chegaram a conclusões muito interessantes. Esse homem que ele não era cristão, ele teve filhos, e esses filhos foram homens que tiveram problema com a lei lá nos Estados Unidos, foram homens que não se formaram, e eu não sei como que eles fizeram isso, mas ele chegou a um número lá que eles deram tantos milhões de dólares de prejuízo para os cofres do governo dos Estados Unidos da América. E a outra geração desse outro homem, ele é até um homem conhecido, ele teve filhos que foram engenheiros, que foram aviadores, ele teve filhos que foram arquitetos, filhos que foram pastores. E essa geração de homens, eles na verdade não deram um dólar de prejuízo para o governo americano, pelo contrário, eles eram homens que afetaram a vida do país através da vida deles. Então eu quero te dizer, quero que você perceba que você pode sim fazer diferença, não só na sua vida, mas na vida daquelas pessoas que virão após você. E é isso que Deus faz através de gerações. Deus então é o Deus de
Abraão, Isaque e de Jacó. Fala desse princípio de passar aquilo que você recebeu. E esses homens então, eles receberam algo, eles aprenderam e guardaram a palavra e transmitiram. Fala assim, transmitiram. Sabe, irmãos, essa repercussão que a palavra vai dar na vida dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Deus, ele tem uma promessa, ele diz que todas as coisas que ele prometeu vão se cumprir, mas nós temos uma responsabilidade muito grande de transferir isso para os nossos filhos. E aqui nós estamos em meio de líderes para os nossos filhos espirituais também. Então, nós precisamos honrar os nossos pais pelas coisas boas que eles nos deixaram, e nós precisamos perdoá-los das cargas negativas que talvez eles nos passaram. Aí você fala, pastor, mas meu pai não tem nada para falar dele. Eu quero te dizer, você só está aqui por causa do seu pai. Você hoje só está desfrutando daquilo que Deus tem para você por causa do seu pai. Então nós precisamos aprender a olhar para os nossos pais e honrá-los e entender que nós somos abençoados através da vida deles, ok? Então vamos falar agora da paternidade de Deus. Então Deus é um pai. Deus no Velho Testamento ele não se revela como pai, ele se revela como Deus, mas a partir de Jesus ele vem então trazer uma nova revelação. Ele se revela agora como pai, e esse pai então é o exemplo para nós sermos pais como ele é. Nós temos falado sobre isso no jejum. Deus então, ele não vai exigir nada de nós que ele não seja. Deus jamais vai exigir alguma coisa da minha vida, da sua vida, de que ele não é. Então ele é o exemplo, ele é o fundamento, ele é aquele que nos diz como vai ser, mas ele também nos capacita. E como é que a gente faz isso então? Nós vamos identificar na vida desses três homens 3 questões que eu quero falar aqui, que é a identidade. Fala assim, identidade. Então o que é identidade? Identidade, irmãos, é a maneira como você se vê, como você se enxerga. Então Deus fala assim, Deus criou o homem, homem e mulher os criou. Então lá no Gênesis ele já definiu, homem é homem, mulher é mulher, e não tem dúvida. Adão e Eva não tinham dúvida de quem eles eram, eles não tinham dificuldade. E hoje nós vivemos num mundo que quer destruir a identidade dos nossos jovens, das nossas crianças, desde muito cedo. Antigamente era mais, numa idade mais avançada. Hoje o diabo está atacando de maneira assim, forte. Ele está entrando de maneira forte, na idade dos 10, 12 anos, de 9 a 12 anos. Irmãos, é inacreditável, assim, é assustador o que está acontecendo nessa fase da vida, nas crianças aí do mundo, e infelizmente alguns da igreja também. E aí, então nós vamos falar de identidade, de valores. O que é valores? Valores é aquilo que nós entendemos que é correto, que é errado, a maneira como nós agimos, a maneira como nós fazemos as coisas, a maneira que nós determinamos. Sabe, Deus no Velho Testamento ele dava a lei, ele dava direções e nos dizia como fazer, e o homem então obedecia. Hoje não, hoje nós andamos por outra árvore, não pela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas pela árvore da vida. Então nós precisamos passar esses valores para os nossos filhos, para quando eles estiverem em dificuldade, estiverem na tribulação, eles saibam o que fazer, aonde procurar, aonde recorrer. E por final, direção. O que é direção? Direção é aquilo que Deus nos dá para sermos. Deus não é um Deus de colocar as pessoas aqui nesse mundo e não dizer nada. Ele dá um propósito, Ele dá uma direção. Então Deus diz e Deus nos dá clareza daquilo que nós estamos aqui para fazer, daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós temos que fazer nesse mundo. Isso fala de propósito. Então Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de direção. Então, irmãos,
A identidade, o pastor Alexandre já falou aqui, a identidade de uma pessoa, ela é, na sua maioria, formada na infância. São nos primeiros anos de vida que a identidade de alguém é formada, como que ela passa a se enxergar. Então, a maneira como alguém se enxerga também define e determina como ela se relaciona com as pessoas. Então, se você se enxerga uma pessoa que tem dificuldade, você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas também. Então, identidade é algo que é assim, poderoso, é algo tremendo. E nós, pais, irmãos, fomos estabelecidos por Deus para afirmar, reafirmar a identidade na vida dos nossos filhos. Como que nós fazemos isso? Falando, fala assim, falando, abençoando, orando, declarando, dizendo, repetindo, reafirmando, sempre lembrando, sempre quando seu filho está numa dificuldade, você tem que lembrar quem ele é, e afirmar, e não fazer o contrário, que muitas pessoas fazem, ficam afirmando as coisas que o diabo diz. Nós vamos entender aqui que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, você é o que Deus diz que você é. Então, irmãos, é interessante na história lá de Abraão e Sara, quando ela teve Isaac, como ela protegeu Isaac para que ele não tivesse a identidade deturpada. Todo mundo conhece a história, não tem tempo aqui para ler, mas Sara, quando percebeu que Ismael, que era o filho primogênito de Abraão, ele passou a ser ali uma interferência ruim na vida de Isaac, porque ele começou a falar coisas para Isaac que tirava ele, que irritava ele, que chateava ele. E quando ela percebeu que Ismael seria uma influência muito ruim para a identidade de Isaac, ela chegou, chamou Abraão e falou, ó, é o seguinte, Abraão, manda esse menino embora. Irmãos, para pensar. Você é pai, você que é pai, você que é mãe, mandar um filho, provavelmente ele era adolescente nessa época, embora de casa. Imagina o peso, imagina a dificuldade, mas olha só como Sara e Abraão foram firmes, porque Sara deu uma direção para Abraão, mas Deus veio e confirmou aquilo, ou seja, ela não estava falando da parte dela, ela estava falando da parte de Deus. E eu quero aqui te falar da importância de você guardar o seu filho, para que outras pessoas não determinem a identidade dele. Hoje, irmãos, nós vemos pessoas, infelizmente os pais, deixando os filhos livres para serem influenciados por tantas coisas, internet, como o pastor falou, TikTok, Facebook, são muitas coisas, muitas pessoas, e eu não quero aqui dizer se uma coisa ou outra é certo ou errado, mas o problema é o seguinte, você sabe o que seu filho está vendo na internet, você sabe quem ele está ouvindo, você sabe o que está influenciando ele, você fica atento às atitudes que ele tem. Nós percebemos lá em casa claramente, quando os nossos filhos ficam tempo demais na internet, eles começam a mudar o comportamento, eles ficam mais agressivos, eles ficam mais irritados, e aí a gente fecha. Eu tenho um aplicativo instalado no celular dos meus filhos, eles só podem ver 2 horas de internet por dia, eles não conseguem mais acessar, 2 horas, acabou, eles não conseguem mais acessar. E se eles fizerem alguma coisa errada, eu não preciso nem tirar o celular da mão deles, do meu celular eu corto e eles não conseguem mais mexer no celular deles. Então, é assim, e o celular, assim, cada aplicativo que eles instalam, eu recebo um e-mail dizendo o que foi instalado, eu sei o que eles estão vendo lá. E às vezes nós ficamos com dificuldade de se posicionar,
Mas quem está definindo a identidade do seu filho, às vezes não é você, às vezes não é a palavra de Deus. Mas vamos avançar aqui que eu tenho pouco tempo. Então, irmãos, a infância, esse momento, esse tempo é o tempo que o diabo mais investe pesado na vida dos nossos filhos. E se nós não estivermos atentos para guardá-los, para protegê-los, você talvez perca esse tempo. E aí fica muito mais difícil. Não é que não tem solução, não é que não tem mais jeito, mas fica muito mais difícil. Então nós precisamos, mais do que tudo, nossos filhos precisam, mais do que tudo, receber uma identidade de filhos de Deus. Não podemos permitir que nada interfira nisso, amém? E aí, assim, um dos maiores problemas que hoje nós vivemos, na verdade, são os pais que têm crise de identidade. Verdade. Essa água é minha? Está aberta já? Então o que acontece? Vocês viram aí a vaca que parece um tigre, né? Uma zebra, não sei. Não sabe o que ela é. Então, irmão, é muito importante isso. Sabe, a identidade Espera aí, que aqui eu não mudei. Então, um dos principais motivos que os nossos filhos eles estão perdidos na identidade dele é porque os pais estão perdidos. Os pais não sabem quem são. Sabe, muitos pais eles estão muito preocupados e eles valorizam a aparência dos filhos, a performance dos filhos, a roupa que os filhos usam. Irmãos, eu tenho assim, graças a Deus, meus filhos agora, esse ano que eles foram ter um tênis de marca. E mesmo assim não é original, é fake. Nunca nós nos preocupamos com isso, pelo contrário, irmão. Nós sempre passamos essa ideia de que não é o tênis que eles usam que define quem eles são, não é a roupa que eles usam que define quem eles são, mas tem pai aqui que ele é definido pelo que ele usa. E aí como é que você vai ensinar o seu filho? Irmão, nós não conseguimos ensinar os nossos filhos aquilo que nós não somos. Não adianta você falar para o seu filho o que ele deve fazer se você não faz. Os nossos filhos, eles aprendem muito mais por observação dos padrões, da postura que nós temos, do que aquilo que nós dizemos. Aquela história de faça o que eu mando e não faço o que eu faço, isso aí, essa frase foi criada lá no escritório central do inferno. Não tem como, sabe? Nós precisamos ensinar os nossos filhos que a identidade e a aceitação dele não está em coisas, mas ela está em Cristo. Mas você primeiro precisa entender que isso é verdade. Não é a sua conta do banco que define quem você é, não é o carro que você tem, amém, irmãos? Que define quem você é, não é nem o fato de você ter carro ou não que define quem você é. Sabe, nós temos uma crise, aqui no Brasil nós temos um problema sério, que as pessoas confundem ser com estar. Então, se você pergunta para alguém o que ele faz, ele fala, eu sou, vou usar minha esposa, eu sou enfermeira. Mas peraí, é enfermeira? Ela é enfermeira? Não, irmão, ela está enfermeira. Porque se amanhã ou depois ela perde a visão por algum problema, ela não vai mais conseguir estar enfermeira, porque uma enfermeira cega não existe. Existe enfermeira cega? Não que eu saiba. Mas não dá, como é que vai aplicar injeção cega, meu irmão? Braille, vai ficar palpando você para achar o seu bumbum, vai ser um negócio estranho demais. Mas presta atenção, porque as pessoas colocam a identidade em coisas que elas fazem, em coisas que elas têm, elas perdem o rumo da sua vida. Tem pessoas, eu conheço, estava lembrando de um vizinho meu, que ele trabalhava com informática. Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando, nas épocas dos mainframes. São computadores que eles ocupavam uma sala desse tamanho aqui. Ele era o cara, ele trabalhava numa empresa grande, ele ganhava muito dinheiro.
E de repente os microcomputadores, chegou o tal do Bill Gates, e veio com os microcomputadores, e aquelas pessoas que trabalhavam com mainframes ficaram desempregadas. E aí ele era gerente de informática. E do dia para a noite ele não era mais gerente de informática. E aí a vida dele acabou. Sabe, presta atenção, irmãos, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. A única coisa que você é, eu já falei isso, você não é um líder, você não é um discipulador, você está líder, você está discipulador. Por quê? Porque isso é importante demais. Porque o dia que você deixar de ser, se por acaso, por algum motivo você deixar de ser, isso não vai destruir a sua vida. Seus filhos também precisam entender que a identidade dele não está em nada, não está em roupa, não está em carro, não está em casa. A identidade dele está em Cristo, e ele é aquilo que Deus diz que ele é. Ele é mais do que vencedor, ele é abençoado, ele é favorecido, ele é isso que vai fazer a diferença. Porque uma pessoa que tem identidade correta, ele pode perder tudo, que ele conquista tudo de novo. Mas alguém que está focado naquilo que ele tem, naquilo que ele é, naquilo que ele pensa que ele é, se ele perder, ele se mata, ele se acaba, ele não consegue sair dali. Então, irmãos, essa questão de identidade é muito importante. Então nós precisamos aprender a declarar na vida dos nossos filhos, lembrá-los, dizer, como o pastor falou, toda noite, você tem que falar quem eles são em Cristo Jesus. Aprenda a pegar a sua Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nas epístolas, e pinta de amarelinho. Hoje não pinta mais, né? Mas a Bíblia eletrônica dá para fazer isso, até mais fácil. Marca lá de amarelo, marca tudo o que você é em Cristo. E você pode usar uma outra cor para dizer tudo aquilo que você tem em Cristo. E você cada dia vai lá mudando os versículos e declara na sua vida primeiro e depois na vida dos seus filhos. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, muda aqui e depois muda lá. Valores. Então falamos de identidade, a segunda coisa são valores. O que são valores? Valores, irmãos, são aquilo que nós entendemos que é correto, que é verdadeiro, que é aquilo que nós entendemos com coisas importantes que nós não negociamos, e os nossos valores estão definidos na palavra de Deus. A palavra de Deus, então, ela nos ensina quais são os nossos valores importantes que nós devemos seguir. Esses valores podem ser morais ou espirituais. Tem pai, às vezes, que investe dinheiro na vida de um filho para ele ser um bom cidadão, ele faz uma boa escola, ele fala bonito, ele não responde, ele é educado, mas não investe na vida espiritual. Irmãos, em nome de Jesus, glória a Deus que as nossas crianças aqui, elas são ministradas no Domingo Kids, na célula, e elas vão já internalizando as verdades, as palavras, as histórias da Bíblia, e essas histórias e essas palavras, elas vão definir valores na nossa vida. O que é valor? Valor é aquilo que é importante para nós, coisas que nós não negociamos. Mas isso tudo precisa ser ensinado pelos pais. E aí, mais uma vez, eu quero te falar, os pais, eles passam os valores para os filhos mais de maneira de como eles se comportam, do que da maneira do que eles falam, do que eles dizem. Então eu vou te falar de alguns exemplos. Eu vou esquecer isso aqui, senão a gente vai perder o tempo. Eu vou acompanhar mais ou menos. Então, se você chega todo culto atrasado, imagina o que seu filho vai fazer quando ele crescer. Não tem jeito, irmãos, porque para você não é um valor chegar na hora. Então você tá transmitindo para o seu filho que você pode negociar. Então imagina, os filhos vocês trazem os filhos aqui para a igreja, e no momento do culto, no dia da ceia, você deixa o seu filho lá fora, em vez de falar para ele ficar aqui dentro ouvindo a palavra. O que você está dizendo, em outras palavras, para ele? Que o culto não é importante. E é isso que ele vai entender como um valor. Culto é um lugar que eu vou lá passar o tempo, porque meu pai e minha mãe me obrigam. Quer ver outro valor?
quando você fica falando mal da igreja lá na sua casa, quando você fica falando mal dos irmãos lá na sua casa. Os seus filhos, quando crescerem, eles vão crescer com raiva da igreja, porque você fala tão mal dos irmãos que eles não entendem porque você frequenta esse lugar. Talvez você ache que eles não estão prestando atenção, mas são valores que são transmitidos. Por exemplo, o que os pais falam, se os pais falam palavrão, se os pais falam, ou então, num dia de um jogo de futebol lá, o pai fica assistindo um jogo de futebol e não vem para o culto. Tudo isso vai transmitindo valores para os filhos, que não precisam ser ditos, mas só com a sua postura, a sua atitude vão sendo passados para os seus filhos. Então, irmãos, nós precisamos passar o padrão da palavra de Deus para os nossos filhos. Mas, mais uma vez eu falo, se para você ainda não é um padrão a palavra de Deus, como é que você vai transmitir isso para os seus filhos? A gente vê lá na vida de Isaac e Rebeca, né? Quando Rebeca estava grávida, irmãos, Deus disse para ela que quem ia herdar a herança do pai era Jacó, mas Jacó não era o primogênito, e o primogênito é que herdava a herança. Mas ela ouviu uma direção de Deus. Estou falando isso porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem guiados pela árvore da vida, e não pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O que era certo ali naquela situação? O certo era que Esaú fosse o primogênito, ele era o primogênito, que recebesse a bênção, recebesse a herança, mas Deus disse que não seria. Então Rebeca, ela começa agora a influenciar a vida de Jacó, de maneira que ele começou a desejar a bênção de Deus. E aí eu quero te dizer que as mulheres, elas são muito mais importantes do que os homens nesse aspecto. Primeiro, porque passam mais tempo com os filhos. Segundo, porque tem um poder de persuasão muito maior do que os homens. Amém, irmãs? Vocês são fera para convencer alguém quando querem convencer. É verdade, Deus deu esse dom para as mulheres. Deus deu isso é algo que as mulheres têm. Elas têm muito mais facilidade de convencer do que os homens. Mas, irmãos, nós precisamos entender que nós não negociamos a palavra e nós não andamos por aquilo que é melhor ou que é pior. Que faculdade seu filho vai fazer? Ah, não, aquela dá mais dinheiro, aquela dá menos dinheiro. Não, Deus é que precisa dizer para você. E nós precisamos com isso passar uma informação, DNA para os nossos filhos, que eles também precisam viver essa vida, ouvindo Deus, perguntando para Deus, sabendo de Deus o que é melhor, o que é pior. Não é o que é certo, o que é errado, apesar de que os valores definem as nossas decisões. Valores definem nossas decisões. Quando você sabe que algo não é certo, que não é correto, você jamais decide por aquilo. Mas por quê? Porque os seus valores definem aquilo que você vai decidir. Amém, irmãos? Vamos avançar aqui que, meu Deus, aquele relógio ali para de correr. Só Jesus. E aí, direção. Então Deus dá ao homem um propósito de vida. Quando Deus dá um propósito de vida, Ele está dando uma direção, Ele está dando um caminho a seguir. Eita, não mudou aqui, né? Oh, Jesus, ali, estou perdido, preciso de direção. Então Abraão ensinou Isaac, Isaac ensinou a Jacó, e assim por diante. E eles seguiram esses valores espirituais que eles receberam dos pais, cumpriram o propósito de Deus para a vida deles, irmãos. Assim como nossos filhos vão cumprir, amém? E aí dar direção para os filhos é a coisa mais difícil que talvez nós tenhamos, um dos maiores desafios para nós. Mas uma coisa você precisa ter em mente, que os seus filhos não vão seguir Deus por sua causa. Presta atenção. Mas você, quando vai diante de Deus, através das orações, você precisa lembrar que o seu filho segue a Deus por causa do que Jesus fez, e não por causa daquilo que você fez. Isso é importante demais.
Irmãos, nós dependemos totalmente do Senhor, nós precisamos confiar no Senhor. E porque eu sei que quando nós falamos de filhos, quem tem filhos mais velhos, aí fica meio acusado, não é verdade? Eu fico assim, às vezes preocupado, porque você fala que a melhor idade, a idade onde a vida, né, o caráter de uma criança é definido é na infância. E agora? Meus filhos estão grandes, mas Deus tem uma promessa para nós. A Bíblia fala que o melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, o melhor é o paciente do que o arrogante. Então, irmãos, nós temos vários exemplos de homens de Deus. Eu fiquei sabendo de um exemplo há pouco tempo, um dos filhos do Billy Graham, irmãos, o maior evangelista dos tempos. Ele tinha um filho que até há pouco tempo atrás não era convertido. Esse homem converteu depois que o Billy Graham morreu, e hoje ele está fazendo grandes obras aí pelo mundo afora. Então eu quero te falar uma promessa da parte de Deus. Talvez o seu filho esteja numa situação que você olha para ele e fala: meu Deus, errei, mas há uma promessa na sua vida, e o fim sempre é melhor do que o começo. Não se preocupe, Deus é fiel, Deus vai alcançar o seu filho. Eu lembro de ter ouvido um testemunho de um homem que era homossexual, na época que nem se falava disso, e ele dando testemunho dele, e ele falava: meu pai não viu. E um dia alguém perguntou para mim que se eu pudesse pedir algo para Deus, o que eu pediria? E ele disse: olha, eu pedia para Deus quebrar as regras e deixar o meu pai vir de volta aqui só para me ver convertido. As orações daquele pai foram respondidas, irmãos. As suas orações serão respondidas, não tenha dúvida disso, amém? E só para a gente encerrar, que eu queria ver se a gente consegue passar um vídeo no final. Qual é o resultado disso na vida dos meus filhos? Quando eu invisto em definir a identidade dele, formar, focar, direcionar, ensinar os valores para ele, e ensinar que ele tem um propósito, que ele não está aqui nesse mundo à toa, que ele não veio para cá para viver uma existência que é sem sentido, mas que Deus tem um propósito para a vida dele. O resultado é que você vai observar algumas coisas depois de algum tempo. Primeira coisa é o temor de Deus. As crianças que são ensinadas na palavra de Deus, que são onde você estabelece, ela vai ter temor. Temor é o quê? Temor é reverência. Temor é você considerar que Deus é Deus. O temor vai vir na vida dos seus filhos, não tenha medo disso. Então, filhos com identidade em Deus, mesmo que eles passem por situações difíceis, eles sempre voltam para Deus. Sempre voltam. Aquele que sabe quem é, ele pode pisar no tomate, escorregar na maionese, sei lá o que é aí que falam hoje, mas ele sempre vai voltar para Deus, porque ele sabe quem ele é. Então, filhos com identidade têm um coração para Deus, são pessoas que reconhecem que a palavra de Deus é como regra de vida, são ensináveis, são quebrantados, e por isso eles podem ser guiados por Deus, amém, irmãos? Mas mais uma vez, eu quero te falar, você primeiro precisa ser assim, senão você jamais vai passar isso para os seus filhos. Eu quero corrigir aqui, jamais é muito exagero, porque tem filhos aqui que ganharam os pais, né? Glória a Deus por isso. Tem filhos que foram para Jesus antes dos pais, e Deus fez algo poderoso na vida deles. A segunda coisa que você vai observar nas pessoas que entendem, que têm valores, é a honra, é o princípio da honra. Honrar, irmão, não é falar a palavra bonita lá no dia da multiplicação da célula, não. Honrar é no dia a dia. Honrar é você reconhecer a autoridade, a unção, aquilo que está na vida do seu pai ou do seu líder, seja o que for. Há uma unção, há uma maneira de Deus fazer as coisas. A honra é reconhecer a autoridade que foi estabelecida por Deus. A honra sempre precede a bênção. Então, isso é importante demais, porque você precisa ensinar o seu filho a te honrar. Se você não ensina o seu filho a te honrar, você está fazendo mal para ele.
Amém? Muitas vezes ele não vai receber aquilo que ele tem para receber de Deus, porque ele não te honra. Honrar significa reconhecer e valorizar o que o outro tem. Para honrar a Deus, os filhos primeiro precisam honrar os seus pais. Filho que não honra o pai, dificilmente vai honrar a Deus. E o último item é que aqueles que têm isso, que são impregnados, que são trabalhados pelo Pai, eles vão ter a bênção de Deus na vida deles. Irmãos, pessoas que andam debaixo dos princípios, que têm uma identidade formada, elas desfrutam da bênção de Deus. Quando você anda na direção de Deus, a bênção te segue. Quando você vive na vida aqui da igreja, quando eu falo igreja, aqui dentro daquilo que nós ensinamos, cada vez mais você observa a bênção na sua vida. Abraão, Isaque e Jacó eram prósperos, e eu estou falando aqui prósperos em todos os sentidos. Por quê? Porque eles andavam debaixo dos princípios que foram estabelecidos por Deus. O canal da bênção é a honra. Se a gente quer ver os nossos filhos abençoados, a gente precisa ensiná-los a honrar. Filhos que honram seus pais honram a Deus. Não basta ser filho, tem que honrar. Amém? E aí mais uma vez o PowerPoint não dá para ler. Aleluia. Mas Deus queria dar para Abraão, Isaque e Jacó, não apenas coisas, não apenas gado, não apenas terras, mas Ele queria dar uma descendência com identidade de príncipes. Irmãos, Deus não quer te dar coisas apenas, mas Ele quer te dar uma descendência que tem a identidade de reis e sacerdotes. Gênesis 17:6 fala assim: e reis procederão de ti. E a paternidade é o canal que Deus usa para liberar as bênçãos sobre os filhos. A bênção de Deus chega para nós através das pessoas que têm autoridade nas nossas vidas. Irmãos, há uma autoridade na sua vida para abençoar o seu filho. Presta atenção, da mesma maneira que existe também um poder nas suas palavras para amaldiçoar o seu filho. Então, quando você usa isso a seu favor, o seu filho vai desfrutar de coisas poderosas na vida dele. Então, nós precisamos, como pais, sempre que pudermos, impor as mãos sobre a cabeça dos nossos filhos e orar e declarar o que eles serão ainda quanto antes, quanto você puder. Então eu quero te incentivar, irmãos, e isso serve para mim também. Eu quero estabelecer a partir de agora, você fazer culto na sua casa, culto nos lares. Pega um dia da semana pelo menos e faça um culto na sua casa. O que você vai fazer nesse dia? Irmão, um culto. Começa com louvor, depois do louvor você pega uma palavra, você ministra a palavra e depois senta cada um dos seus filhos lá e abençoa eles, ora por eles, impõe a mão, declara sobre a vida dele, declara a palavra de Deus, declara que eles serão abençoados, declara que eles viverão o melhor de Deus para essa vida, declara que eles não se desviarão, declara aquilo que o seu coração se encher, mas fala porque nisso há uma autoridade. Bênção, na verdade, significa autorização para prosperar, isso que é abençoar. Então não deixe de fazer isso, porque certamente no futuro, mesmo que você não veja agora, eles vão se lembrar disso. Nós podíamos falar de muitas coisas. Uma das coisas que as pessoas que falam a respeito de criação de filhos é que nós devemos criar memórias nos nossos filhos. E memórias, elas podem ser muitas coisas. Podem ser jantares, passeios é muito importante passear com os filhos, mas uma das coisas que eles amam é serem abençoados. Nós, quando o José e a Raquel eram pequenininhos ainda, nós tivemos num seminário como parecido com esse, eu vou pôr aqui até um pedaço desse seminário, eu não sei se foi nesse mesmo dia, mas pelo menos a pessoa que ela falou a mesma coisa lá.
E depois eu vim desse seminário e falei, não, nós vamos fazer isso na nossa vida. E a gente colocava os dois sentadinhos, e eu nunca vi meus filhos tão quietinhos, né, Simone? Como no dia que a gente abençoava eles. Então nós pegávamos o óleo, ainda fazemos isso, só que com menos frequência. E ali a gente impunha as mãos, orava, declarava que eles seriam prósperos, que aonde eles colocarem as mãos vai prosperar, que os pés deles são ungidos para pregar o evangelho, que os pés deles levarão eles para caminhos que o Senhor determinar. Ungíamos as pernas, as mãos, e dizia que todas essas coisas. Ungia a cabeça para dizer que os pensamentos dele são pensamentos de Deus, que eles têm a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento é sobre eles. Então, irmãos, nós vamos ver agora, acho que dá tempo, pelo menos o comecinho desse vídeo que fala do testemunho dessa cantora, né? E depois nós vamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos, 15 para as 10, né? A gente terminando 11 horas aqui, acho que está bom, né? Amém? Dá para colocar o vídeo aí? A qualidade não está muito boa, irmãos, mas eu acho que vai dar para a gente... Nicolas, por favor, meu amado. Vou apresentar para vocês meu filho lindo. Viu, né, gente? Nicolas tem 13 anos. E um certo dia a gente estava à mesa e o Nicolas começou a abrir o coração dele. E a gente incentiva nossos filhos a fazerem isso. Ele disse assim: mãe, hoje na escola eu ganhei uma eleição lá. E eu fiquei feliz, né? Eu sabia, filho, porque você é abençoado, que você ia ganhar mesmo. Ele disse: não, mas não foi bom não. Eu falei: não? Como assim não foi bom? Você ganhou a eleição. Ele: não, eu fui eleito o aluno mais insignificante da escola. E ele estuda numa escola cristã, estudava na época. E eu disse: como assim? Eu havia escrito um livro, não sei se vocês conhecem, chamado Zé Ronaldo, uma história de valor, onde o Zé Ronaldo se achava insignificante. E essa maldição veio, né? Esse bullying está em todo lugar, mesmo nos ambientes que a gente menos espera, como uma escola cristã. E eu disse a ele: filho, eu vou lá, né? Virei águia, queria ir lá. Aí o Espírito Santo falou comigo: calma, filha, você tem ungido seu filho todos os dias, você tem proclamado a minha palavra todos os dias. Ele me conhece, pergunte a ele se ele sabe quem ele é, antes de fazer qualquer coisa. Eu perguntei: Nicolas, e você, filho? Você se sente assim mesmo? Você acha que é verdade, que você é insignificante? Quem é você? O que você respondeu, filhinho? Eu respondi: mãe, eu sei que eu não sou insignificante, eu sou filho amado de Deus. Vou chamar meu esposo aqui, meu marido maravilhoso. Ele disse assim, meu esposo naquela hora disse assim: ainda bem que foi você quem foi eleito, porque você, filho, está preparado, porque tem unção no teu coração. E a unção, ela não deixa essas coisas grudarem em nós, essas vozes erradas, vozes de desvalor, de insignificância. Não é voz de Deus para você. E eu quero ensinar para você, pai. Quantos pais nós temos aqui hoje à noite? Pais e mães, levante as mãos, para que você faça isso. Unja seus filhos. Eu costumo declarar a palavra sobre os meus filhos, principalmente Isaías 11:2, que diz: o espírito de sabedoria, o espírito de conselho, o espírito de inteligência está sobre você.
Quantas vezes os pais falam, você nunca vai dar nada na vida, você só libera coisas negativas sobre o seu filho, principalmente quando ele está estudando. Ah, você é burro mesmo, nunca vai ser nada na vida mesmo, seu cabeça de não sei o quê, né? Você, meu amado, preste atenção, nós como pais somos responsáveis para decretar nos nossos filhos identidade, propósito e destino. O que você fala hoje é um decreto que vai gerar o futuro do seu filho. O destino dos seus filhos está nos seus lábios, está nas tuas mãos. Não depende do pastor nem do professor da igreja. É você, pai, você, mãe. Deus colocou esses filhos para você como um presente, uma dádiva. Cuida deles. Amém? E essa unção é para selar a identidade, para que você saiba quem você é. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar de pé, vamos cantar junto com ela. É uma letra fácil, não sei se você já conhece. Essa música ela fala de abençoar os nossos filhos. É poderoso. O Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha constranger os nossos corações hoje, para que nós possamos de fato, Pai, a partir de hoje, fazer mais isso. Deus ungir os nossos filhos, abençoar, porque há autoridade na nossa boca, há autoridade nos nossos lábios, Senhor, e nós queremos, oh Deus, não queremos ser achados em falta com isso, oh Deus. Filho, eu te abençoo, te libero para prosperar, o Espírito de Deus está sobre ti. Quero ungir a tua mente, teus ouvidos e o teu coração, para que você se lembre bem quem você é. O espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito de temor, o Espírito do Senhor está sobre ti, meu filho amado, abençoado. O Espírito Santo habita em ti, o Espírito Santo habita em ti. Você é ungido e escolhido como profeta das nações, inspirador de multidões, tu serás. Oh glória! Filho meu. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, nós queremos ser levados a esse nível. Meu filho, eu te abençoo, te libero para prosperar. O Espírito de Deus está sobre ti. Vai falando o nome do seu filho aí. Quero ungir a tua mente, teus ouvidos e o teu coração, para que você se lembre bem quem você é. Meu filho amado, abençoado, o Espírito Santo habita em ti, o Espírito Santo habita em ti. Você é ungido e escolhido como profeta das nações, inspirador de multidões, tu serás em filho meu. Irmãos, eu queria que você agora abrisse sua boca e profetizasse sobre a vida do seu filho. Libera, talvez você tenha olhado para ele e visto que ele é alguém envergonhado. Declara que ele é alguém destemido, que ele é alguém que inspira. Talvez você olhe para ele e ache que ele tem dificuldade de aprender as coisas. Declare agora que ele é alguém inteligente, que ele tem a mente de Cristo. Abra sua boca. Se você não tem filho ainda, mesmo assim profetize sobre o filho que você terá.
abre a sua boca agora e profetiza. Declare sobre a vida do seu filho, e você verá coisas poderosas acontecerem na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos, Senhor, que os nossos filhos são abençoados. Eles são levantados nessa geração para serem profetas. Eles são levantados nesse tempo para marcar essa geração. Eles serão usados, serão prósperos. Aonde eles colocarem a mão, prosperará. Eles não terão dificuldades. Serão líderes nesse tempo. Serão, Senhor, influenciadores. Aonde quer que eles estejam, eles marcarão os amigos, marcarão aonde eles trabalham, porque o Senhor usa eles. Eles são flechas que acertam o alvo. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, nós não temos filhos medíocres, nós temos filhos que são príncipes, princesas, filhos que sabem quem são, e eles verão a glória de Deus e serão usados em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia. Obrigado, irmãos, em nome de Jesus. Amanhã nós começamos às 8. Não sei se a pastora quer falar alguma coisa. Em nome de Jesus, aleluia. Amém, glória a Deus. É só o começo do que Deus quer fazer conosco nesses dias. Eu não sei se você percebe um ambiente de glória liberado em nós. E esse ambiente vai tomar a nossa casa, amém? Eu sinto no meu espírito, mas eu quero dar uma palavra para